Salve galera, tudo certo com vocês? Espero que sim. Gente, na aula de hoje então, a gente vai dar continuidade ao conteúdo que a gente viu na aula passada, né? A gente falou ali desde os primórdios até chegar no modelo de Rutherford, e o modelo de Rutherford apresentava algumas falhas. A gente vai partir das falhas do modelo de Rutherford, onde a gente hoje vai abordar sobre o espectro eletromagnético, as características do espectro eletromagnético, da radiação eletromagnética. Vamos entrar, então, na interpretação, né? A gente vai entrar na característica da luz, né? Como que é o espectro da luz, sobre a radiação de corpo negro, porque foi justamente a radiação de corpo negro que depois uma correção que foi feita que fez com que o Einstein conseguisse explicar o efeito fotoelétrico, que era um fenômeno até então inexplicável na física, né? E então vamos fechar com o espectro de hidrogênio, porque na aula seguinte nós vamos falar do modelo dos postulados de Niels Bohr, né, dos postulados de Bohr, e ele parte da interpretação do espectro de hidrogênio. E aí então vou passar essa sequência hoje para vocês, tá? Então a gente vai partir de onde o modelo de Rutherford falhou, porque vocês viram ali, né, que por duas possibilidades a gente consegue avaliar a questão da estabilidade do átomo. Se a gente considerar os elétrons em repouso, haveria uma atração coulombica, ou seja, aquela atração entre as cargas opostas, né, carga positiva e negativa, e a gente poderia afirmar que se o elétron estivesse em repouso, ele colapsaria com o núcleo que tem carga positiva, que foi até onde a gente conseguiu chegar no modelo de Rutherford. Se os elétrons em movimento acelerado, que é o caso, eles vão tendo uma perda de energia na forma de radiação emitida, de acordo com as teorias de Maxwell. Então, o que acontece? O elétron, então, ele estaria em movimento aqui em volta, em movimento acelerado, né? Aceleração centrípeta aqui, em direção ao núcleo, ele, então, colapsaria no núcleo, tá? Só que isso não acontece, portanto, as explicações, as deduções matemáticas, né, para o modelo do Rutherford falha nesse ponto, onde o elétron ele colapsaria no núcleo e ele estaria emitindo constantemente, emitiria todos os átomos, qualquer átomo emitiria como se fosse um arco-íris, né? Então emitiria radiação em todos os comprimentos de onda, né? Então, na aula de hoje, o que a gente vai ver? A gente vai ver as características da radiação eletromagnética, vamos ver a radiação de corpo negro, o efeito fotoelétrico e o espectro de hidrogênio. Sobre o espectro de hidrogênio, vamos ver a expressão matemática que foi feita pelo Balmer, que é chamada então de série de Balmer. Essa expressão matemática, ela foi, vamos dizer assim, ela foi melhorada, né, pelo Rydberg, né? Então temos a expressão matemática de Rydberg e demais séries descobertas coerentes com equações de Rydberg, né? Então outras séries foram descobertas foram observadas e interpretadas a partir desta série. E o Niels Bohr, depois a gente vai ver na próxima aula que ele vai fazer uma expressão matemática que vai ser coerente com a expressão matemática de Rydberg, ok? Então, primeiramente, vamos fazer uma explicação dos espectros de linha, porque na realidade, uh, em 1860, então o Bunsen e Kirchhoff, né, eles desenvolveram um espectroscópio, tá? Onde aqui eles queimavam diferentes substâncias e eles observavam que tem um prisma, tá? Tem um prisma. Então, quando eles queimavam, ou seja, eles excitavam um elemento, né? Eles observavam, então, um espectro de linha, tá certo? Então, eles observavam aqui um espectro de linha. E não um comportamento que seria previsto se tivesse se o modelo de Rutherford fosse verdadeiro. Então, você não observa um arco-íris, você observa raias específicas. Um átomo, quando ele é excitado, ele emite, então, um espectro de linhas muito bem definidas, tá? E então, vários elementos foram observados, né? E aí você tem o espectro de emissão, esse é o espectro de emissão que você observa aqui, ó, né?
através desse espectroscópio. Aqui ele é bem primitivo, né, 1860, então um espectroscópio bastante rudimentar, né, mas muito avançado, foi muito bem útil, né, para esse estudo. E não se tinha até então uma explicação para esse fenômeno aqui, né? Mas vamos lá. O que que acontece? Se você simplesmente excita o elemento, né? Então ele não emite a luz branca, ele emite determinadas faixas de cores, tá? Tanto que você vê os fogos de artifício, né? Você tem diferentes cores. Isso é porque você tem diferentes elementos químicos nos fogos de artifício. Cada um vai brilhar numa determinada coloração, tá? Isso foi observado e ainda não se tinha uma explicação para isso. E aqui é o espectro de absorção. Se você, por exemplo, incide sobre este elemento, né, na forma de vapor, e você incide a luz branca, quando você passa essa luz branca através de um prisma, você vai ver algumas raias faltantes. Olha aqui, essas raias faltantes são justamente as raias que o elemento absorveu. Por exemplo, se você tem um bulbo aqui, né, de vidro, o hidrogênio excitado, aqui você tem, né, uma alta voltagem aqui, como se fosse o tubo de raios catódicos aqui, ó, com o gás hidrogênio aqui dentro. Então, a coloração da luz que você vai ver, se você puder observar aqui, vai ter diferentes comprimentos de onda, tá certo? Então, é isso. E se você incidisse a luz branca no hidrogênio, você veria essas raias faltando aqui, porque o hidrogênio absorveu exatamente na mesma região aonde ele emitiria se você o excitasse, ok? Bom, então hoje a gente vai ver aqui essas características, né? E aí na próxima aula a gente vai chegar no modelo de Bohr, tá? E aí vocês vão ver por que, né, que eu coloquei essa Carlsberg aqui. A gente vai ver então as características da radiação eletromagnética, a radiação de corpo negro, a teoria que explica depois o efeito fotoelétrico e entender melhor por que que o espectro de hidrogênio apresenta essa coloração. Só na aula que vem a gente vai chegar aqui na relação da cerveja aqui, que vocês não percam a aula que vem, tá? Para vocês verem o que significa essa cerveja aqui para a gente chegar no modelo de Niels Bohr. Mas vamos lá. Bom, primeiramente, o que foi observado, né? Antes não se tinha o entendimento qual que era a natureza da luz, né? Até que em 1801, esse experimento da dupla fenda com a luz, tá? Que você tem uma fonte de luz, você tem uma dupla fenda aqui, que foi o experimento feito por Thomas Young, em 1801, e ele observou o padrão de interferência provando que a luz é uma onda. Então, se você pegar, por exemplo, na água, né? Se aqui fosse um tanque com água, e aí aqui você, por exemplo, coloca uma bolinha aqui, né? Você agita uma bolinha aqui, de modo que você vai provocar ondas na água, e você coloca um aparato ali na frente, e você coloca duas fendas. O que que você vai observar? Você vai observar que aqui serão formadas ondas independentes em cada uma dessas fendas, e você vai observar um padrão de interferência entre essas ondas, que é o chamado padrão de interferências construtivas e destrutivas. Observe a próxima vez que vocês forem para o mar, né, vocês forem à praia, ou se vocês forem no rio, enfim, em algum lugar que tenha água, observe o que acontece quando ondas se encontram. Vai até, sei lá, numa bacia com água, coloca os seus dedos, agita essa água e observa o que acontece. Se as ondas se encontrarem nos seus picos, tá? Nas suas amplitudes, o que vai acontecer? Na crista, né? Se duas cristas de onda se encontram, elas provocam aquele impacto, né? Que as ondas se batem e jogam água para cima, né? Elas se batem e jogam água para cima. Então você tem uma interferência construtiva. Elas crescem, elas aumentam de tamanho na a hora que elas se encontram. Agora, se as ondas se encontram ao contrário, fora de fase, né, de forma antifásica, o que vai acontecer? Elas se cancelam. Se você tem uma onda que está caminhando, o vale está indo encontrar a crista da onda, o que acontece? Elas se anulam. É o que representa esse desenho aqui, ó, onde você tem duas ondas que estão com fases opostas e elas estão propagando no mesmo meio. E aí o que acontece? Você não vai ter nenhuma onda resultante. Agora, se você tem duas ondas que se encontram, crista com crista, vale com vale, o que acontece é que elas aumentam de tamanho, elas têm uma interferência construtiva, tá? Então, isso é observado, né, quando a gente tem uma onda se propagando, por exemplo, a onda da água, né? Esse comportamento foi observado também para a luz,
portanto, você chega à conclusão de que a luz é uma onda, tá? Ela se propaga como uma onda. Ok, então vamos entender um pouco sobre a característica desta onda, tá certo? A radiação eletromagnética, né, a natureza ondulatória da luz, né, ou de qualquer coisa que tenha natureza ondulatória, o que que acontece? Você tem aqui algumas características. Você tem aqui uma onda elétrica e uma onda magnética, tá? Que é a radiação eletromagnética. Então você tem o seguinte: quais são as características dessa onda? Na onda você tem então a amplitude, tá certo? A amplitude que é a distância entre o ponto zero e o pico ou o vale, tá? Então você tem aqui o pico, a crista da onda, e você tem aqui o vale dessa onda, tá certo? Então você tem essa amplitude. O que mais? Você tem um comprimento de onda. O comprimento de onda é a distância entre um pico para outro pico, ou seja, de uma crista para outra crista, ou de um vale até outro vale, é a mesma coisa. Este é o comprimento de onda. Então, e você tem também uma outra característica da onda, que é a frequência. A frequência, por exemplo, a frequência, com qual frequência você faz alguma coisa, né? Quantas vezes por determinado intervalo de tempo você faz alguma coisa, né? Isso aí que é o comprimento, a frequência, tá certo? Bom, vamos seguindo aqui então. Então você tem o comprimento de onda, que é a distância entre os picos de uma onda ou entre os vales de uma onda. A frequência, que é quantos ciclos por segundo, ou seja, se eu parto daqui, né? Eu estou aqui subindo, tá? Subindo. Esse é o ponto. Ponto zero, subindo, tá? Aí eu subo, desço, agora eu tenho um ponto zero, descendo, tá? Quantas vezes por segundo a onda faz esse ciclo, né? Quantos ciclos de sobe, desce e volta ao mesmo ponto, quantas vezes por segundo que eu completo este ciclo? Isto é a frequência, tá? A velocidade é a velocidade da luz, tá? Portanto, a velocidade da luz, tem esse valor aqui, né, 2,99792, vezes 10 na 8 metros por segundo, tá? Essa é a velocidade da luz, que é a velocidade com que a luz se propaga, tá? E isso vai ser igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Porque, veja, eu tenho um comprimento que é em metro, tá certo? E eu tenho a frequência que é em hertz ou por segundo, alguma coisa por segundo. Então, você tem metros por segundo, tá? Quando você multiplica os dois, então você tem ali a unidade de metros por segundo da luz, ok? Então, vamos lá. E aí, a radiação, o espectro eletromagnético, né, seria todo o espectro eletromagnético, você teria aqui, né? Você tem os raios gamas, os raios X, raios ultravioleta, aí você tem a luz visível, que é um pedacinho muito pequeno de todo o espectro conhecido, né, da radiação eletromagnética. Você tem o infravermelho, que está fora da radiação visível, tá? Do espectro visível. Você tem as microondas e você tem as radiofrequências. Aqui você tem o quê? Você tem comprimento de onda curto, tá certo? O comprimento de onda curto. Portanto, se o comprimento de onda curto é o intervalo entre duas cristas ou dois vales é curto, portanto você vai ter uma frequência mais alta. Você tem a maior frequência aqui, olha aqui. Esse aqui é a frequência. Não, me desculpa, esse daqui é o comprimento, tá? Quanto menor o comprimento de onda, maior é a frequência, tá certo? Olha aqui, quanto menor a distância entre dois picos ou dois vales, né, ou duas cristas e dois vales, né, maior é a frequência. Quanto maior a distância entre os comprimentos de onda, olha aqui, temos esse comprimento de onda, nós temos então o menor, tem o comprimento de onda grande, você vai ter uma frequência menor, tá? Que você tem uma frequência mais alta, da ordem de 10 elevado a 20, você tem uma frequência menor, da ordem de 10 elevado a 4, ok? Aí aqui no visível você vai ter as cores que nós detectamos, né? Que nós conseguimos enxergar. O espectro visível é o espectro que os seres humanos conseguem enxergar. Então você consegue enxergar do violeta ao vermelho, tá certo? Então vamos lá. Agora vamos entrar na radiação de corpo negro, que é um conceito relativamente intuitivo, tá? Quando você pega, por exemplo, se você já deve ter pego isso até para esterilizar
algum metal, por exemplo, você vai tirar um espinho que entrou, ou uma lasca de madeira que entrou sei lá, na sua pele, você vai esterilizar uma agulha de costura, se você tem aí, né? E como é que você esteriliza? Você vai lá no fogo, do fogão, né? E você esquenta. E você percebe que você tem uma região mais quente que fica mais brilhante, tá? Ele fica mais brilhante e fica numa coloração diferente. Então você vai vendo que ele vai ficando, quando você aquece um metal, você vai vendo que ele vai ficando avermelhado, depois amarelado, até ele ficar meio esbranquiçado, né? Então, quanto mais quente, maior a intensidade do brilho e ele vai mudando de cor, né? Então isso é até meio intuitivo, vocês já devem ter tido essa experiência, tá? E a teoria da radiação do corpo negro prevê que todos os objetos que estejam numa temperatura diferente de 0 Kelvin, eles se comportam como corpos negros, né? Em alguma faixa do espectro eletromagnético. Então, a emissão de radiação depende da temperatura, como eu falei. Então, ele emite alguma radiação, tá? E é justamente através do entendimento atualmente, né, sobre o entendimento da teoria de corpo negro, que a gente consegue predizer qual que é a temperatura de corpos celestes, né? Então, quanto mais vocês observarem, né, em livros, né, quanto mais azul o corpo celeste, maior a temperatura das estrelas, né? Quanto mais próximo do vermelho, menor vai ser a temperatura, tá? Então tem esse espectro aqui, ó, que é experimental. Então nós temos aqui a região do visível, tá? Quando a gente enxerga algum corpo celeste com alguma determinada coloração, a gente utiliza a radiação de corpo negro. Só que nem sempre foi entendida essa. A radiação de corpo negro era uma incógnita na física, né? Era algo que era incompreendido, né? E o que, que acontece com isso? Várias teorias foram surgindo para explicar essa radiação de corpo negro. E aí surgiu uma teoria, a teoria de Wien, né? Que enfim, o Wien, ele fez como é que fala? Uma, ele fez ele chegou numa expressão matemática para a radiação de corpo negro, só que ele abarcava um determinado comprimento de onda, né? Ele conseguiu predizer, por exemplo, a intensidade do brilho dependendo da temperatura, né? E aí ele aplicou um pouco da lei de a lei de Stefan Boltzmann, né? Para que a radiação, a intensidade da radiação era proporcional ao quadrado, não, à quarta potência da temperatura. Então essa lei de Wien, tá? Sobre a intensidade do brilho, né? E aí ele chegou numa curva aqui, né? Seria essa curva aqui, tá? Ok, então tem a teoria clássica que dizia o seguinte, ó. Essa é a teoria clássica, tá? Que dizia que o seguinte, quanto que você fosse aumentando a temperatura, tá? Você teria então comprimentos de onda na região do infravermelho. Se você tivesse uma radiação na região do ultravioleta, a temperatura tenderia a infinito. Isso era chamada de catástrofe do ultravioleta. Por quê? Por exemplo, se você riscar um fósforo, você emite uma determinada radiação, tá certo? E você emite, inclusive, essa radiação na região do ultravioleta, tá? Se você só riscando um fósforo, você emite a radiação, né, na região de ultravioleta. E aí, se você utilizasse a teoria clássica, que era o que se tinha até então, antes dos anos 1900, né, 1800 e alguma coisa, você também, se ela fosse verdade, a teoria clássica, o que que você estaria afirmando? Só de riscar um fósforo, você, como é que fala, emitiria uma temperatura tendendo a infinito, entendeu? Então, seria inviável existir a matéria, né? O próprio Sol emite radiação na região do ultravioleta, né? E nem por isso o universo entrou em colapso, né? Então, essa teoria falhava nesse sentido, para explicar o que acontece em comprimentos de onda menor, ou seja, na região do ultravioleta. Por isso que chamava de catástrofe do ultravioleta a teoria clássica, tá? Aqui tem um videozinho, deixa eu ver se eu vou fazer ele funcionar. Não, eu não consigo fazer ele funcionar. Bom, eu vou passar o... Deixa eu ver se eu faço ele funcionar. Faço, olha lá. Ele parou de funcionar. Olha lá, a temperatura vai aumentando, olha ali o corpo, o que acontece? Vai mudando a coloração, tá? E aí ele vai ficando mais brilhante, tá? Olha a intensidade
a intensidade que está aqui, ó, a intensidade do brilho vai aumentando, e aí o que a gente está enxergando de coloração é a somatória aqui, ó, do que a curva está passando pelo visível, tá vendo? Ele está ficando mais branco, né? Mas com o passar do tempo ele vai ficando mais próximo do azul ali, ó, tá? Beleza? Então é isso aqui, a teoria do corpo negro, tá? Só que acontece, ninguém conseguiu explicar com precisão, né? Ninguém conseguiu se aproximar tanto da, da verdade como o Planck, tá? O Planck conseguiu se aproximar do experimental, ele conseguiu uma expressão matemática mais próxima do experimento real, né? Ele inclui na expressão matemática esse H aqui, ó, esse H, né? Então, ele pega, essa daqui é a lei de distribuição de Rayleigh-Jeans, tá? É um modelo teórico clássico, tá? Que é um modelo, que é a teoria clássica, que é da catástrofe do ultravioleta. Aí você tem o que aqui, ó? Você tem a lei de Wien para explicar a intensidade, e você tem aqui esse em azul, é a teoria de Planck, e ele se ajusta perfeitamente com os dados experimentais da época, né? E ele inclui esse H, né? Então, esse H que é a constante de Planck, e aqui você tem a distribuição de Planck. Isso aqui foi em 1800 e não era 1900 ainda, era 1800 e alguma coisa. 18 anos depois, o Planck recebeu o prêmio Nobel por causa desse trabalho. Mas eu vou explicar por que a física reconheceu o trabalho dele só 18 anos depois, tá? Então ele publicou esse trabalho dele e tal, e aí o que acontece? Ele afirmava então, né, que os osciladores, né, os elétrons oscilando em um átomo ou um átomo oscilando em torno de uma posição média, que o aumento da temperatura implica em um aumento da frequência da oscilação, tá? Então a proposta de Planck aonde ele diz que a troca de energia é quantizada. Veja, o trabalho de Planck, que foi aqui em 1900, na realidade ele desenvolveu esse trabalho antes de 1900. 1900 foi quando ele publicou o artigo dele, né? Então desculpa, essa troca de energia é quantizada, tá? Então a absorção de energia ou emissão, ela era feita em pacotes, né? O que ficou depois conhecido como os quanta. Isso daqui, gente, foi a semente para para a para a física quântica, para a mecânica quântica, né? Por enquanto não existia, né? A mecânica quântica. Isso aqui, esse artigo ficou aí, né? Enfim, poucas pessoas levaram ele em consideração, né? Mas aí, através do trabalho de Planck, né? Então ficou determinado que a energia dos osciladores, ela era proporcional a H, que era a constante de Planck, vezes a frequência, tá? Desta vibração, desta energia, tá? Destes osciladores. A frequência da oscilação, né? E aí a energia seria, a energia de N osciladores seria igual a N vezes a constante de Planck e a frequência de oscilação. Gente, o que isso quer dizer? Quer dizer que a energia que um corpo absorve ou emite, ela não tem qualquer valor, né? Ela tem um valor onde n, veja, n é um número inteiro, não é 1,2, 1,3, 1, qualquer 0, alguma coisa, não, é um número inteiro. É um número inteiro de Hν, tá certo? Então aqui é a semente para o embrião da mecânica quântica. Daí é o seguinte, uma coisa que sempre intrigou, um fenômeno que sempre intrigou a física, os físicos, né, era o efeito fotoelétrico. O que é o efeito fotoelétrico? É você pegar uma determinada radiação eletromagnética em diferentes frequências, né? Por exemplo, você pegar uma lâmpada qualquer, uma lâmpada que você tem em casa, e você colocar sobre uma placa, tá? E você percebe que você consegue arrancar elétrons, tá? Isso é fenomenal, é fantástico isso, né? Eu vou deixar esse vídeo aqui para vocês verem depois.
Eu vou passar o link para vocês, que é um vídeo da USP, tá? Se eu não me engano, acho que é da... não, ali, a Univesp, que é Universidade Virtual, né? Então, um experimento que foi feito para a Univesp. Eu vou deixar o link para vocês acessarem desse experimento, tá? Para não tomar muito tempo dessa aula. O que que acontece? Você pegar aqui, você tem dois terminais, tá? E aí você tem aqui, você tem uma bateria, tá? Você tem um indicador de corrente, né? Ele mede a intensidade de corrente aqui. E aí você tem o quê? Dois condutores, tá? Você tem uma placa metálica aqui, tá? É como se fosse uma folha. É uma folha meio dobrada e um pino aqui, tá? Para vocês entenderem a figura. É uma folha dobrada e um pino, tá certo? E aí o que acontece? Você pega, emite em cima dessa folha dobrada uma lâmpada. Você acende uma lâmpada. Se for uma lâmpada qualquer aí, você não vai medir aqui nesse ponteiro, ele não vai se mover, porque você não está gerando nenhuma transferência de elétrons, de fóton-elétrons, ou seja, você fornece uma radiação eletromagnética, tá? Uma luz ali, você acende uma lâmpada em cima dessa placa e ele não arranca elétrons, tá? Aí você pega uma lâmpada lá, ultravioleta, e você consegue fazer com que esse relógio meça uma corrente. Você tem uma corrente elétrica, tá? Assim que você acende uma lâmpada, você mede uma corrente elétrica ali entre os dois terminais que não estão conectados, simplesmente porque você acendeu uma luz. Isso por quê? Porque aqui se você pegar uma luz, por exemplo, a luz vermelha, né, e você acender em cima dessa placa, você não arranca elétrons. Mas se você pegar uma lâmpada ultravioleta, com essa frequência você arranca os elétrons dessa placa aqui, que é, por exemplo, um sódio metálico num vácuo, né, sem ter nada que possa oxidar isso aqui. E aí você vai lá, com essa radiação eletromagnética, você arranca elétrons e ele vai ser atraído para este outro terminal aqui, você mede uma corrente elétrica. Esse experimento que tem aqui no vídeo, que eu vou passar para vocês, vai ficar aqui nos comentários do vídeo. Assistam depois, que é bem interessante, tá? Bom, sendo assim, o que que acontece? A física clássica não foi capaz de explicar por que que esse fenômeno acontecia. Por que que com a luz vermelha, mesmo que você aumentasse a intensidade, se você pegasse lá um holofote, aquele que fica em estádio, sabe? E você colocasse uma luz extremamente forte, potente, em cima da, da sua placa, você não arranca elétrons. Agora, se você pegar uma lâmpadazinha ultravioleta, por mais que ela tivesse uma intensidade baixa, você consegue arrancar elétrons. E aí o Einstein explica esta, o efeito fotoelétrico a partir da teoria quântica do Max Planck, através daquele H. Lembra? Energia é igual a um N, que é um número inteiro, HNI, né? Então, veja, a energia independe da frequência, né? A física clássica acreditava que a energia independia da frequência e que a energia seria proporcional à, à intensidade, né? Então, aí a gente vê que experimentalmente isso não é verdade, né? Você percebe que a corrente a corrente é zero se a frequência da radiação é menor do que uma frequência que a gente chama de Ni zero, que é a frequência de corte, tá? Então, e aí a corrente, ela é diferente de zero, tá? Se a, se a frequência é maior ou igual à frequência de corte, tá certo? Então, veja só. Aqui a corrente fotoelétrica, tá? Aqui a corrente medida ali. O que acontece? Você tem a frequência aqui, ó. Você tem uma frequência da luz vermelha, vermelha indo lá na direção do ultravioleta, tá? Aí você chega no ultravioleta. Você chegou nessa determinada frequência aqui, ó. Aí você vai aumentando a corrente se você aumentar a frequência, tá? Conforme você aumenta a frequência, se ela for maior do que a frequência de corte, então a corrente vai ser maior, tá certo? Então, o que que acontece? A energia cinética do elétron que é ejetado, ela é linearmente proporcional à frequência, desde que a frequência seja maior ou igual à frequência de corte. Já vou mostrar um gráfico para vocês. Então, olha só. Você aqui, ó,
é a energia que você fornece para ejetar o elétron, tá certo? Essa é a energia que você forneceu. Porém, a, a energia que você precisa, que é a energia necessária, que a gente vai chamar de função trabalho, tá? Função trabalho é a energia necessária para remover o elétron, tá? Então, se você aplicar esta energia, você ejeta o elétron, tá? A energia remanescente, a sobra de energia, ela vai ser usada para o elétron ser acelerado, beleza? Então, você tem que a energia total fornecida vai ser igual à função trabalho mais a energia cinética, tá? E aí, olha só. Aqui é a energia cinética. Se a energia que você fornece está de baixa frequência, então a energia cinética é zero. Né? Então aqui nós temos diferentes elementos. Ó, temos o rubídio, temos o potássio e temos o sódio, tá certo? Então se você chegou nessa energia aqui, nessa frequência, então, né, a frequência está relacionada com a energia, vocês viram ali, né? Então se você está com essa energia, você não ejeta o elétron. Se você chegou na energia, essa energia aqui, ó, né, com esta frequência, na energia que está relacionada a essa frequência, então você tem o elétron ejetado e quanto maior a energia que você fornece, maior vai ser a energia cinética, tá certo? Se você fornece essa energia, a energia cinética é zero. Além disso, o elétron não é ejetado. Se você fornece esta energia aqui, ó, né, esta frequência, a energia relacionada a esta frequência aqui, o que vai acontecer? O elétron vai ser ejetado e ele vai ter esta energia cinética aqui, para o sódio, para o potássio e para o rubídio. Né? Aí só passar uma reta aqui, por exemplo, se fosse aqui, ó, né, você teria, ó, você incide uma radiação com esta frequência, você vai ter essa energia cinética aqui, ó. Você vai ter o elétron sendo ejetado e ele vai ter esta energia cinética para o sódio, para o potássio e para o rubídio. Entendido? Bom, sendo assim, o Einstein, utilizando a teoria do Planck, né, ele diz que ele retoma a ideia da natureza corpuscular da luz, tá? Então agora o Einstein começa a dizer que não, a energia ela tem uma natureza corpuscular, que se acreditava lá desde 1801, olha, 100 anos depois, o Einstein vai lá e fala, não, a energia tem uma característica corpuscular. E aí ela transfere um momento para o elétron, ela se choca como se fosse uma bola de sinuca, né? Ele acreditava até então que você tem a, a energia do fóton sendo transferida, ele nem chamava de fóton ainda, era partículas de luz. Né? Porque o elétron, lembra que eu falei do trabalho de J.J. Thomson? O J.J. Thomson fala que o elétron é uma partícula. Então eu preciso que a luz seja uma partícula e que se choque, e que você tem partículas de luz, que seria um quantum, né? Um quantum de luz que vai se chocar com o elétron, sendo partícula, e vai transferir a energia para esse elétron e vai fazer com que ele seja ejetado do átomo, ok? E aí ele utiliza, né, a energia destas partículas de luz, né, que depois, mais para frente, foram chamadas de fótons, tá? Seria a energia de um quantum, por enquanto ele chama de quantum, é igual a h-ni. Aí ele utiliza lá o h que o, o Planck tinha feito de ajuste para a teoria do corpo negro, tá? Por isso que eu falei do corpo negro nessa aula, tá? Então, algumas observações. Classicamente, a energia de radiação eletromagnética é proporcional à intensidade ou à amplitude da onda. No contexto quântico, o aumento da intensidade da radiação representa o aumento do número de fótons, tá? Então, você aumentar a intensidade da luz significa que você aumentou a quantidade de fótons, a quantidade de partículas de luz. Se você tem uma lâmpada que está fraquinha, ela está emitindo menos partículas de luz do que uma luz que está intensa. Por exemplo, a lâmpada que você tem em casa, ela emite menos fótons do que a lâmpada que está iluminando o estádio, né? Aquele holofote lá. E a massa em repouso de um fóton é zero. Tá? O fóton não tem massa, certo? Ok. Então,
As hipóteses de Einstein para explicar o efeito fotoelétrico é a luz é absorvida pelo metal e há transferência de energia para os elétrons. A energia mínima para arrancar o elétron da superfície metálica é chamada de função trabalho e depende da frequência de corte. Então, a função trabalho é igual a H ni zero, tá? E a energia cinética dos elétrons ejetados é igual à energia da radiação incidente, tá certo? Menos a energia da função trabalho, que é a energia que vocês entenderam? É isso aqui, ó. É aquele gráfico que eu mostrei para vocês aqui, ó, antes, ó. Ops, aqui, ó. Então, aqui é a energia que você emitiu, tá? Você forneceu para o metal essa energia aqui. Você acendeu uma lâmpada que tem essa energia aqui, ok? Esta é a energia que ele precisava para ser ejetado. Você forneceu mais do que o que ele precisava para ser ejetado, beleza? O restante da energia ali, aquela que sobra, é utilizada para acelerar o átomo, desculpa, o elétron que foi ejetado, beleza? Então é isso que está explicado aqui, ó. Então a energia cinética é igual a energia que você forneceu menos aquilo que ele precisava para ser ejetado, beleza? Então é isso. Esse exercício aqui eu vou resolver numa aula separada para vocês, tá? Pausem o vídeo aí, vocês tentem resolver e eu vou passar para vocês o link de um outro vídeo para você com a resolução desse exercício, tá certo? Né? Então aqui fazendo uma discussão da expressão matemática, o que acontece? Se a gente considera, né, que a energia cinética então ela é igual a Hni menos a função trabalho, tá certo? Se a função trabalho, ou melhor, se a Hni é menor do que a função trabalho, aqui, ó, então se a energia é menor do que a energia necessária para ejetar o elétron, então o elétron não é ejetado, certo? E a energia cinética aqui é zero. Então vamos pensar aqui, ó, considerando que eu estou fornecendo uma energia suficiente para ejetar o elétron, fazendo uma interpretação aqui da curva, né? O coeficiente angular desta curva, né? Aqui, ó, que é de frequência, né? De energia cinética em função da frequência, tá? Então nós temos aqui, ó, energia cinética em função da frequência emitida, né? Da frequência que eu estou emitindo sobre essa placa metálica. O coeficiente angular, ou seja, a inclinação desta reta aqui, ó, é a constante de Planck, tá certo? Então, a inclinação aqui, ó, o coeficiente angular é, a, é o h, que é a constante de Planck. E quem que é o coeficiente linear? O coeficiente linear, né? Aí você vai ter que considerar o eixo x aqui zero, e você rebate a curva aqui, ó. É menos. Isso é um entendimento de interpretação de gráfico, né? Esse aqui é o coeficiente angular, né? A função trabalho, e o coeficiente angular é o Planck, tá? Isso aqui vocês devem, né, aplicar o conhecimento aí da derivada, né? A derivada da função aqui, ó, é o h, beleza? Ok, aqui algumas observações experimentais, né? Se a frequência da radiação que eu emitir for menor do que a frequência, aquilo que eu já falei, né? Se a frequência da radiação for menor do que V0, que é a frequência de corte, você não tem corrente. Corrente é igual a zero. Se a frequência que eu emito, da radiação que eu emito, é maior ou igual à radiação, à frequência de corte, a corrente é diferente de zero, ou seja, você tem uma corrente. E a, a energia cinética é linearmente proporcional à frequência, ok? Entenderam? Então, quanto maior a frequência, maior a energia cinética, tá? É isso. E a função trabalho é única para cada metal. Cada metal tem a sua, isso é uma propriedade física. Beleza? Aqui tem um segundo exercício, tá certo? Um segundo exercício que vocês, né, que eu vou resolver em uma outra aula para vocês, tá? Mas, né, pausem o vídeo e tentem resolver. Isso aqui também vai estar nos slides, tá certo? Aqui só para mostrar para vocês, né, o espectro do Sol.
o espectro da luz solar, né? Então, aqui você tem um recipiente que apresenta um gás frio. Aqui para falar na realidade sobre a composição química do Sol, né? Deixa eu ver. Então, observa o seguinte aqui, você tem... eu quero mostrar aqui o espectro contínuo da luz branca, tá? Então, você tem o espectro contínuo, aqui não tem nem nada aqui interferindo, tá aqui o espectro contínuo, beleza? É contínuo aqui, ó. Aí aqui você tem algum gás, tá certo? Só para poder chegar na explicação do espectro da luz solar, tá? Antes vou mostrar isso daqui. Aqui você tem um a luz branca simplesmente está o espectro contínuo, não tem nada sendo absorvido aqui. Aqui a luz branca está atravessando um gás frio, o gás não está excitado, a luz que vai excitar o gás que está aqui, o gás vai absorver parte dessa luz e o que vai ser medido no espectro vai ser um espectro de absorção, ou seja, os átomos que estão aqui absorvem e esse aqui é um espectro de absorção, onde você tem umas faixas pretas aqui, ó, as faixas escuras aonde o elemento que está aqui dentro absorveu essa radiação. Já aqui você não tem luz sendo emitida, tá? Aqui é somente, isso aqui está sendo medido só a luz que está sendo emitida pelo gás, tá? Então você vai ver o quê? Você vai ver o espectro como se fosse positivo ou negativo, tá? Então isso aqui, ó, você tem um espectro contínuo, que você não tem ninguém absorvendo, você tem só a fonte de luz branca. Aqui você tem o que foi absorvido, que está aqui, você tem a luz branca menos o que o gás absorveu, e aqui você tem só a luz que foi emitida pelo gás, ó. Então você tem aqui, ó, tudo preto e só as luzes que foram emitidas pelo gás, tá? Quando o gás absorve, ele absorve aquela radiação e ele emite exatamente aquilo que ele recebe, tá? E aqui o espectro da luz solar. Então, olha só, aqui você consegue ver a composição química do que pode ser encontrado no Sol. Então, algumas reações químicas acontecem aqui no Sol, né, de fusão nuclear, tá? E aí o que acontece? Aqui você tem a radiação emitida, quando você passa isso num prisma, né, e você tem um espectro, tá? Você tem algumas faixas de luz que são emitidas, tá? Então aqui você tem algumas coisas que tem ali no Sol, ó. Então aqui é a composição química, ó, do que tem no Sol. E aqui alguns exemplos, ó, aqui embaixo na realidade é aonde que se encontra algumas faixas absorvidas nesse espectro aqui, né, que são chamadas linhas de Fraunhofer, né, do que pode também ser encontrado no Sol. Algumas faixas escuras ali, ó, do que tem ali que é os elementos que absorvem. Então a gente vê algumas coisas que não chegam aqui, algumas faixas que não chegam aqui da luz solar, certo? Agora, para a gente fechar essa aula aqui, ó, o que acontece? Aqui você tem a radiação visível, tá? E aí você tem o espectro do hidrogênio 1, tá? Do hidrogênio, tá? Esse 1zinho aqui, ó, é porque você tem apenas um próton, tá? É o isótopo 1 do hidrogênio, beleza? Então por isso que tem esse hidrogênio aqui. Mas é o gás H2, né? O hidrogênio H2, tá? E aí você tem uma série, tem alguns comprimentos de onda aqui, e esse Balmer, ele era um professor de ensino médio, né? E ele simplesmente pegou esses valores aqui e tentou achar uma relação matemática para isso, tá? Então aqui você tem, né, o espectro eletromagnético, né? Então ele utilizou essa série aqui apenas para essa faixa do visível aqui da emissão dos gases, da emissão de radiação do gás hidrogênio, né? Então ele pegou esses valores aqui e ele tentou achar alguma relação matemática, né? E ele conseguiu chegar numa relação matemática. Ele chegou nessa expressão matemática aqui, ó, tá? E aí essa expressão matemática, então, a gente tem essa série aqui, ó, que é das emissões na região do visível, né? Do espectro do hidrogênio, tá? É chamado de série de Balmer, séries de Balmer, né? E aí ele tem essa expressão matemática aqui, tá? E aí depois vem o Rydberg, tá? E utiliza, na realidade aqui, é porque eu coloquei a animação antes, ó, mas essa daqui é a expressão da série de Balmer, tá? E aí Rydberg, né? Ele vai lá e ele amplia
esse entendimento aqui do Balmer e ele meio que aplica para qualquer valor de n, né? N1 até de N1 para N2, enfim, N final para N inicial, enfim. Né? Isso em 1890, tá? Antes deles terem qualquer entendimento sobre sequer a existência do átomo, né? Então eles já tinham. E aí, a partir dessa expressão matemática de Rydberg, tá? Eu vou discutir melhor isso aqui na próxima aula, tá? Vocês vão ver. Ele pega isso daqui e ele consegue aplicar para outras séries, né? Então, deixa eu voltar no slide anterior aqui, ó, para vocês verem. Você tem outras séries aqui, ó, né? Então, você tem a série Lyman, tem outras séries, né, que não haviam sido estudadas pelo Balmer e nem pelo próprio Rydberg, né? Mas a expressão matemática de Rydberg, ele ajudou a compreender outras séries que eu vou mostrar aqui para vocês, que eu fiz em uma tabela. Tá aqui, ó, essa tabela, né, onde você tem aqui que a expressão de Rydberg, né, foi utilizada para explicar outras séries, né, onde você tem o valor de N1 e N2, né, você varia o valor de N1 e N2 e você observa isso experimentalmente. Tudo isso daqui, ó, foi observado graças à evolução dos equipamentos, aonde você tinha, então, essas frequências aqui, esses comprimentos de onda e essas frequências, enfim, observadas aqui, né? Então você tem diferentes séries de Lyman, série de Bauman, série de Paschen, Brasquet, Pfund, tá? Então, por enquanto, ficamos por aqui, certo? Finalizamos aqui, ó, em Rydberg, tá? Na próxima aula, então, a gente vai resgatar essa série de Rydberg e um pouco do que a gente discutiu sobre, sobre o efeito fotoelétrico, tá certo? Para explicar o modelo, a teoria atômica, certo, gente? Então, por enquanto, ficamos por aqui. Vejo vocês na próxima aula, então, né? Consulte aí seu livro digital, marque seu atendimento, consulte seu professor e até a próxima. Um grande abraço para todos vocês, todas e todos vocês.